Crônicas do Amanhecer. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota, 10 de novembro de 2021. Tweet de Marília Mendonça sobre sonho com água e cachoeira de 1 ano e meio atrás, parte 2. Um tweet antigo da cantora Marília Mendonça está sendo adicionado nas redes sociais como uma suposta premonição sobre o acidente desta sexta-feira 5, que causou a morte do artista. Uma postagem foi feita pela conta da cantora, que tem o selo de verificação do Twitter, mas ocorreu em 4 de maio de 2020, ou seja, há 1 ano e meio. Algumas mensagens chegam a afirmar que a frase foi postada 2 dias atrás, o que é falso. Na publicação, Marília relatou que na noite anterior havia tido um sonho que envolveria água, queda d'água, cachoeira, rio. A publicação, no entanto, não faz referência a acidente ou morte. Outra postagem antiga de Marília Mendonça no Twitter também foi compartilhada após a morte da cantora. Na mensagem, a artista diz que a necessidade de pegar avião para os shows e a distância da família provavelmente enfrentarão as dificuldades por ela. O que chamou a atenção de seguidores de Marília além da mensagem foi a dados da publicação, que é de exatos 2 anos atrás, 5 de novembro de 2019. Além das 2 mensagens no Twitter, seguidores também compartilharam publicações feitas por Marília Mendonça antes do embarque no voo desta sexta-feira. Em A Gênese, Allan Kardec esclarece sobre a previsão do futuro. Como é possível o conhecimento do futuro? Compreende-se a possibilidade da previsão dos acontecimentos que devam resultar do estado presente, porém, não a dos que nenhuma relação guardem com esse estado, nem, ainda menos, a dos que são comumente atribuídos ao acaso. Não existem as coisas futuras, dizem, elas ainda se encontram no nada. Como, pois, se há de saber que se darão? São, no entanto, em grande número os casos de predições realizadas, donde forçosa se torna a conclusão de que ocorre aí um fenômeno para cuja explicação falta a chave, porquanto não há efeito sem causa. É essa causa que vamos tentar descobrir, e ainda o Espiritismo, já de si mesmo chave de tantos mistérios, que nula fornecerá, mostrando-nos, ao demais, que o próprio fato das predições não se produz com exclusão das leis naturais. Tomemos, para comparação, um exemplo nas coisas usuais. Ele nos ajudará a compreender o princípio que teremos de desenvolver. Suponhamos um homem colocado no cume de uma alta montanha, a observar a vasta extensão da planície em derredor. Nessa situação, o espaço de 1 légua pouca coisa será para ele, que poderá facilmente apanhar, de um golpe de vista, todos os acidentes do terreno, de um extremo ao outro da estrada que lhe esteja diante dos olhos. O viajor, que pela primeira vez percorre essa estrada, sabe que, caminhando, chegará ao fim dela. Constitui isso uma simples previsão da consequência que terá a sua marcha. Entretanto, os acidentes do terreno, as subidas e descidas, os cursos de água que terá de transpor, os bosques que haja de atravessar, os precipícios em que poderá cair, as casas hospitaleiras onde lhe será possível repousar, os ladrões que o espreitem para roubá-lo, tudo isso independe da sua pessoa, é para ele o desconhecido, o futuro, porque a sua vista não vai além da pequena área que o cerca. Quanto à duração, média pelo tempo que gasta em perlustrar o caminho. Tirai-lhe os pontos de referência e a duração desaparecerá. Para o homem que está em cima da montanha e que o acompanha com o olhar, tudo aquilo está presente.
Suponhamos que esse homem desce do seu ponto de observação e, indo ao encontro do viajante, lhe diz em tal momento: encontrarás tal coisa, serás atacado e socorrido. Estará predizendo o futuro, mas futuro para o viajante, não para ele, autor da previsão, pois que, para ele, esse futuro é presente. Se, agora, sairmos do âmbito das coisas puramente materiais e entrarmos, pelo pensamento, no domínio da vida espiritual, veremos o mesmo fenômeno produzir-se em maior escala. Os espíritos desmaterializados são como o homem da montanha, o espaço e a duração não existem para eles. Mas a extensão e a penetração da vista são proporcionadas à depuração deles e à elevação que alcançaram na hierarquia espiritual. Com relação aos espíritos inferiores, aqueles são quais homens munidos de possantes telescópios, ao lado de outros que apenas dispõem dos olhos. Nos espíritos inferiores, a visão é circunscrita, não só porque eles dificilmente podem afastar-se do globo a que se acham presos, como também porque a grosseria de seus perispíritos lhes vela as coisas distantes, do mesmo modo que um nevoeiro as oculta aos olhos do corpo. Bem se compreende, pois, que, de conformidade com o grau de sua perfeição, possa um espírito abarcar um período de alguns anos, de alguns séculos, mesmo de muitos milhares de anos, porquanto, que é um século em face do infinito? Diante dele, os acontecimentos não se desenrolam sucessivamente, como os incidentes da estrada diante do viajor. Ele vê simultaneamente o começo e o fim do período, todos os eventos que, nesse período, constituem o futuro para o homem da terra são o presente para ele, que poderia então vir dizer-nos com certeza tal coisa acontecerá em tal época, porque essa coisa ele a vê como o homem da montanha vê o que espera o viajante no curso da viagem. Se assim não procede, é porque poderia ser prejudicial ao homem o conhecimento do futuro, conhecimento que lhe pearia o livre-arbítrio, paralisá-lo-ia no trabalho que lhe cumpre executar a bem do seu progresso. Ou se lhe conservarem desconhecidos o bem e o mal com que topará constitui para o homem uma prova. Balneário Gaivota, 10 de novembro de 2021. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.